Família Cidade 106,3 deixa você bem informado. Está chegando o melhor repórter da região, Francisco José. Meus amigos, está conosco Luana, que é neta da idosa de quase 100 anos, vítima de violência sexual. Luana, esses dias vocês viveram e ainda estão vivendo um pesadelo. Dias de terror. Sua avó, infelizmente, veio a óbito. O que você tem a dizer sobre esse trágico, terrível acontecimento? Você fala direto do Rio de Janeiro, Luana, conosco? Como é que essas informações chegaram até vocês? Forte abraço, Rádio FM Cidade, programa Fatos em Debate. Muito boa tarde. Bom dia, tudo bem? Não, eu não falo do Rio, eu moro lá, mas nesse momento eu tô aqui, eu vim passar um tempo aqui com meus pais e, infelizmente ou felizmente, eu estou aqui nesse momento. Então, nós fomos pegos de surpresa, né, porque a minha avó mora com meu tio lá no sertão, por uma escolha dela. Meus pais moram aqui no Ipu há quase 20 anos e a gente sempre deu essa liberdade para ela escolher aonde ela gostaria de ficar e ela sempre quis ficar lá. E como você sabe, é um sertão, é muito mato. E como faltou luz de segunda para terça, houve um problema no telefone, que é um telefone fixo, rural, e o meu tio não sabia mexer, e ele saiu de casa, ele disse que saiu para chamar um vizinho para mexer. Quando voltou, ele viu o acontecido, né? Um vagabundo lá fez o que fez com a minha avó, ele estava pelado, ele estava nu em cima dela, e ele fugiu, conseguiu fugir. E a polícia chegou, foi chamada, fez lá os procedimentos, nós viemos, trouxemos ela para cá, para o Ipu, ela muito machucada. Pelas informações que chegaram até você, dos seus familiares, em que estado foi encontrado a sua avó e como foi o atendimento dela no hospital municipal? As informações não são muito boas, que chegaram até nós, que houve muita demora, falta de médico no hospital municipal, a atenção não foi a devida que a sua avó merecia. Procede? Sim, Francisco, procede. Como eu te falei, a minha avó chegou por volta de 7h30, 7h40 da noite, estava havendo uma troca de plantão e a enfermeira que estava no plantão, ela foi embora, deu entrada o enfermeiro Elinaldo, ele me informou que estava na UPA, que estava só aguardando a próxima enfermeira do plantão chegar. Ele fez o primeiro atendimento com ela, verificando pressão, temperatura, oxigenação, aplicou o soro, porque ela estava com a pressão baixa, e fizemos a triagem, aguardando assim o médico, porque eu notei o nervosismo das pessoas, né, dos enfermeiros. Cadê o médico? Cadê o médico? E eu perguntei, gente, cadê o médico? O médico de plantão não tá aqui, tá em Fortaleza. Eu falei, como assim? A gente tá falando de um crime, a gente tá falando de uma idosa de 99 anos, por direito dela. Eu não tô querendo brigar, porque é minha avó. Não, é direito dela, é direito de todas as pessoas que vão ali, principalmente ela com 99 anos de idade. É uma saúde mais frágil, é mais debilitada. Então, a equipe que eu falo em nome do médico que estava de plantão, que não estava no lugar, não teve essa atenção de que a gente está falando de uma senhora, ela sofreu pancadas, entendeu? Ela não tinha como esperar o outro dia. E se eles não tivessem condições de ficar com ela, eles deveriam informar a família, olha, não podemos, ou então vamos transferi-la, a gente não pode, não tem rede municipal, mas ela tem direito a um leito particular, se eles não têm condições de oferecer isso no público, mas não. Houve um atendimento da doutora Eva, que ela chegou com uma roupa comum, não era uma roupa médica de quem estava trabalhando de plantão. Ela chegou de vestidinho, sandália, e o que ela fez simplesmente foi abrir a perna dela e olhar as partes íntimas, só isso. Não houve exame, não houve nada, ela só olhou e disse que não havia estupro. Caso que o próprio vagabundo confessou o que fez com ela, com a minha avó. E meu pai ficou aguardando, meu pai ficou lá com ela o tempo todo e por volta de 11 horas da noite chegou uma doutora, onde parece que ela tinha saído de casa para olhar sobre esse caso, né, porque o plantão estava sem médico, e ela
passou um remedinho para dor e foi embora também. Meia-noite, meu pai falou que já foi embora, já estava todo mundo dormindo no hospital. Esperamos, aguardamos pela manhã, que foi quando houve a troca de plantão, que entrou o médico, e só pela manhã fizeram o raio-x nela, onde tinha o profissional, porque à noite não tem profissional para fazer raio-x, que eu também acho um absurdo, porque a gente está falando de um único hospital na cidade, tem um aparelho, tem que ter uma pessoa. E houve esse exame e viu que o braço dela estava fora do lugar. E aí a gente esperou até 1h da tarde para ver essa transferência para Sobral. E mais uma vez eu falo, é uma idosa, é uma mulher de 99 anos, ela foi machucada. Qualquer outra pessoa precisaria imediatamente de um exame, como é que está por dentro, o que houve, se houve algum machucado interno, alguma hemorragia interna. Minha avó deu entrada no hospital saindo sangue pela boca, entendeu? Ela estava machucada, o braço machucado, pancada, roxa, e não teve. Então o que hoje, além da morte dela, que a gente vai cobrar pelos nossos direitos, o cara está preso, mas também tem que haver uma responsabilidade ao hospital também, porque não houve esse atendimento. O secretário pode falar, mas a gente está vivendo ali, a gente está ali, ele não está ali todo dia. Quem está ali são as pessoas, e hoje eu procuro isso, falar por tanta gente que fica calado, que tem medo, que não fala, que não busca os seus direitos, ou por falta de conhecimento, não procura os seus direitos, entendeu? Como está o clima na localidade? A indignação da família? Velório e sepultamento. Forte abraço, Luana. Se você tem mais algo a dizer, a desabafar aqui no nosso espaço, fique à vontade. A produção do programa Fatos e Debate, a nossa reportagem especial, envia votos de pesar a toda a família por essa perda brutal desse membro importante da família de vocês. Forte abraço a todos. O que a gente precisa colocar, né, depois do falecimento da minha avó, que veio a óbito, é o meu pai que foi com ela junto para Sobral, e eu já, por volta de 3h30, 4 horas, eu fui para o hospital. E aí eu perguntei quais são os procedimentos agora, minha avó faleceu. Aí a coordenadora, né, a Ana, falou comigo que me daria um laudo sem causa da morte. Eu falei, não, porque é um caso que repercutiu, está repercutindo, eu recebo ligação toda hora, principalmente um apoio grande de Fortaleza, tanto dos direitos humanos como da defesa da mulher, a defensoria pública. Eu tenho e eu sei o que eu posso fazer e eu vou atrás desse direito. É um direito e eu vou lutar pela minha avó e por tantas mulheres. Então eu falei, eu quero sim o laudo. E esperamos, eles pediram o IML, a minha avó chegou, ficamos aguardando de 4h, 4h30 até 8h da noite, 7h40, e aí quando o Rabecão chegou para retirar o corpo, não havia laudo, não havia prontuário da minha avó, não pode, entendeu? Como assim? Houve novamente a troca de plantão, a enfermeira que estava de plantão não sabia que minha avó estava na pedra, não sabia do que aconteceu, e o pessoal do Rabecão precisava desses documentos, ninguém me entregou nada, me entregaram números de protocolo, tudo bem, eu recebi porque ontem eu procurei a delegacia, não estava aberta nenhuma delegacia, a única que tem aqui, né, não tinha policial para resolver esses casos, e eles falaram que poderia ir sem essa guia, mas a gente vê o nervosismo das pessoas quando a gente quer fazer a coisa certa, fazer a coisa correta, e eles têm medo, porque o hospital também sabe que eles erraram. Então, a gente vai brigar por isso, é um direito nosso como parente, a gente precisa desse prontuário do atendimento que foi feito com ela, né, o que eles têm escrito. Eu achei um absurdo que um documento, um livro de ocorrência do hospital, alguém relatou, onde meu pai disse que não precisava ir para o ML. Ninguém, em momento nenhum, chegou para o meu pai perguntar nada. O meu pai estava no meio do caminho quando a minha avó morreu. Eles foram para um hospital para confirmar a morte, e como o próprio Dr. Cacá explicou, onde havia um corpo, onde existe um corpo, ele não pode ir da localidade onde ele está para Sobral, ele tem que voltar para o lugar dele de origem para depois ele ser encaminhado para o IML. E a gente está falando de um crime, não pode ficar sem laudo, não pode ficar sem resposta, a gente tem que correr atrás, e a gente está batendo
batalhando por isso. Meu pai está em Sobral agora, aguardando a liberação do corpo dela do IML, e o laudo a gente vai receber daqui a 15 dias, direto da delegacia, né? Direto da delegacia daqui do Ipu. A Família Cidade 106,3 deixa você bem informado. Repórter Francisco José.